Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Martin, como vai você? Ha, eu vou bem, e você? Eu estou muito feliz. Bom, hoje você foi bem rápido? Sim, eu decidi me adiantar. Pelo menos dessa vez. Mas que bom que você está bem. Nós estamos chegando perto do fim do ano? Eu espero também que estejamos próximos do fim do mundo. Sem dúvida. Na verdade, eu acho que eu quero mais o fim do mundo que o fim do ano. Com certeza. Se fosse possível coincidir, seria ótimo. Ora, com certeza. Seria realmente fantástico. Mas antes de começarmos e falarmos sobre o assunto, talvez pudéssemos reservar um momento para agradecer aos espectadores. Sim, precisamos agradecer muito, mas muito mesmo, a todos os apoiadores. Pessoas que permaneceram conosco nos bons e maus momentos. Eu espero que não tenhamos decepcionado ninguém. Vamos fazer um breve resumo dos eventos que aconteceram. Tivemos o privilégio de distribuir milhares e milhares de DVDs, assim como pendrives, em vários lugares do mundo. E também distribuímos milhares e milhares de Bíblias, acho que foram 25 mil, não é? E isso apenas recentemente. E também a mesma quantidade de grandes conflitos, não é mesmo? Sim, muito bom. Nós também fizemos palestras internacionais, palestras locais, reuniões campais. Tivemos 2 escolas esse ano também. O último curso acabou de ser concluído e nós estamos muito felizes com a chegada de dezembro. Sim, sim. Para quem não sabe, essa época é verão aqui. Por isso que tudo fecha em dezembro. Sim, Nós também estaremos fechando o escritório oficial a partir do dia 12 de dezembro. E reabriremos novamente em 12 de janeiro. sim, mas continuaremos transmitindo e fazendo tudo o que sempre fazemos. Então eu só queria agradecer muito ao nosso Senhor e Salvador. E todos vocês também contribuíram neste ano. Foi muito difícil, foi um ano bem difícil, mas vocês tornaram isso possível. Não fazem ideia de quantas coisas incríveis acontecem por causa da generosidade com que as pessoas estão dispostas a ajudar. É realmente uma coisa maravilhosa. E sempre que surge uma necessidade, Deus simplesmente supre. Não só com relação à escola, mas também ao centro de saúde, que continua funcionando. E temos realizado ações de extensão do centro de saúde na comunidade, muitas delas. E também juntamente com as igrejas em todo o país. Então, nós temos estado muito ocupados, mas também muito abençoados. Eu não tenho palavras para agradecer a todos, principalmente ao nosso Senhor e Salvador Jesus, mas também do fundo do coração a todos vocês, aos doadores, apoiadores, por suas orações e apoio financeiro. Foi realmente um ano incrível. Que Deus abençoe a todos vocês. Sim, muito obrigado. As palavras não conseguem descrever como as pessoas estão nos ajudando. E posso apenas dizer que se as pessoas quiserem saber mais sobre os DVDs, os pendrives e livros, como por exemplo da Sonica, o livro da sua esposa, que ainda está disponível, eles podem acessar o nosso site e encontrar as informações lá em nossa loja. Também temos a versão internacional, então basta entrar lá e ver o que está disponível. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. E, aliás, vamos lembrar as pessoas que, na medida do que for humanamente possível, nós também distribuímos esse material gratuitamente para que a mensagem possa ser divulgada, para que ela chegue em todos os lugares. E até agora, Deus tem abençoado esse empreendimento e nós temos sido capazes de fazer isso, o que por si só é um grande milagre.
Com certeza. Também não podemos esquecer de agradecer os tradutores. Gostaríamos de agradecer a todos eles. É verdade, temos pessoas que traduzem os nossos programas para várias línguas. Eu nem sequer conheço todas elas. São realmente muitas. Espanhol, italiano, português, acho que até russo e chinês também. Eu nem sei quantas línguas, na verdade. Há vários no Oriente. É simplesmente incrível que os programas estejam sendo lançados praticamente ao mesmo tempo. E essas pessoas são altruístas, eles fazem isso pela causa e por amor à causa. Portanto, agradeço a todos os tradutores, que vocês sejam ricamente abençoados em tudo que fizerem. E Martin, o que dizer dos funcionários que trabalham no Clash of Minds e na Verity? Que Deus também os abençoe. Eles trabalharam muito esse ano. Esse ministério não existiria sem eles, né? Não? É verdade. Portanto, muito obrigado. Somos muito gratos a todos vocês. Desde os que trabalham no escritório, do pessoal de TI, aos terapeutas, cozinheiros, Ah, com certeza. e também os doentes que vêm para ser fortalecidos espiritual e fisicamente, né? Foi um trabalho de equipe incrível. Deus é muito bom para todos nós. Obrigado a todos. Agradecemos imensamente pelo seu apoio. Vamos orar, Martin. Nosso Pai Celestial, obrigado por nos unir. Obrigado por mais um ano que já se passou. E agora, olhando para o futuro, sabemos que não podemos enfrentá-lo sem a tua presença ao nosso lado. Então, agora, nesta conversa, por favor, nos oriente e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Martin, o mundo inteiro está agitado. Nos Estados Unidos, as pessoas estão entrando em clima de férias, já estão pensando no dia de ação de graças, já estão entrando no período natalino. Então, estão todos agitados. Mas acredito que, em grande parte, nós perdemos a bendita esperança. E se eu observar algumas de nossas igrejas e pessoas, elas parecem não ter compreendido o conceito de que a vinda do Senhor está muito próxima. Essa é a bendita esperança da nossa igreja. Tem sido a bendita esperança há mais de 2000 anos. E, Martin, as pessoas estão esperando por esse evento já há 2000 anos. No entanto, muitos se acomodam e dizem, não, ainda não é a hora. Essa é uma situação lamentável. É como se quase todos estivessem em estado de torpor. Alguns deles percebem que as coisas estão acontecendo, Mas não tem uma sensação de urgência, né? bom, temos um trono preparado ali. E esse trono, é claro, pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não a um ser humano qualquer que se diga pontífice para se colocar ali fingindo ser um rei do milênio. Isso não vai acontecer, não é bíblico. E a ideia de que o mundo inteiro será convertido ao cristianismo e que o domínio milenar da igreja vai assumir o controle, que todos os judeus retornarão à Palestina, tudo isso é ilusão que você não encontra na Bíblia, a menos que você distorça a palavra de Deus. É isso aí. A única bendita esperança está na vinda de Jesus para restaurar a terra em seu estado original. E ele fará isso. Ele fará isso. Não seremos nós. Os herdeiros do reino estão esperando já há milhares de anos. Já se passaram 6.000 anos, mais ou menos. Ou muito próximo disso. Então vamos direto ao assunto e ver para onde ele nos leva. A grande esperança de todas as eras, desde o princípio, tem sido a esperança do Messias estabelecer o seu reino. Martin, alguém já conseguiu isso até hoje? Não, e eles vêm tentando já há milênios. E sempre que parecem estar prestes a acontecer, algo acontece e tudo desmorona, não é?
Principalmente por causa do egoísmo e orgulho que entram em jogo. Isso mesmo. Adão tinha essa esperança e pensava que ela se realizaria em um dos seus descendentes. Provavelmente achou que era Caim. Sim, o primogênito, mas ele tornou-se um assassino. Pois é, imagine só, Martin. Você espera e acha que este que nascerá irá redimir e tornar-se o Salvador, só que ele acaba sendo um assassino. Deve ter sido um choque terrível. Eu acho que os corações de Adão e Eva, Se partiram, né? após virem a morte e suas consequências na natureza, deve ter sido terrível. Então, Adão e Eva tinham a esperança. Eva tinha a esperança, mas não concretizou-se. Então Deus fortaleceu essa esperança quando Enoque foi trasladado, mas o Messias não veio em seus dias. E então o mundo antediluviano desapareceu em destruição, ao invés de tornar-se o reino glorioso de Deus. Se Deus não tivesse intervido naquele último momento, não teria restado nenhuma linhagem para vir o Messias. Veja como Deus é paciente ao esperar até o último instante. E hoje ainda o xingam de genocida, não é mesmo? Quando, na realidade, foi uma ação para salvar a humanidade. Sim, na verdade, foi um ato de misericórdia. Para com a humanidade, sim. Então Deus criou o homem como ser nobre, mas depois da queda, seu estado tornou-se deteriorado e ele precisava de redenção. Lemos assim em Eclesiastes 7:29. Eis que descobri isso. Deus fez o homem reto. Só que aí vem aquela palavrinha terrível, né? Mas buscaram muitas invenções. O homem sempre dá um jeito de complicar. Pois é, a primeira descendência de Caim começaram a criar instrumentos musicais a fim de perverter o som, ao invés de utilizá-los para o bem, certo? E isso se mantém até os dias de hoje. Sim, temos o heavy metal. Fico pensando no que os anjos pensam ao ouvir isso. É incrível. Bom, Martin, vamos continuar nossa pequena conversa. Essa esperança persistiu no mundo pós-diluviano, com a promessa sendo repetida a Noé, Abraão, Isaque, Jacó e os seus descendentes, os filhos de Israel. E todos eles pensavam que isso aconteceria em seus dias respectivos, correto? E não aconteceu. Então, por que achamos que há muita chance de acontecer conosco? Bom, deve haver certas coisas que se concretizaram desde então. Ah, Mas devo dizer que, apesar de não ter acontecido no dia deles, acho que eles não se deixaram abater. Eles mantiveram sua esperança viva. é a bendita esperança. Os judeus aguardavam esse libertador, ansiando por um grande libertador do seu país. E assim interpretaram erroneamente as profecias da primeira vinda de Cristo, aplicando-as à segunda vinda gloriosa. E assim rejeitaram o único que poderia salvá-los. Triste, não? Muito triste. As palavras de Jesus, "Eu voltarei", eram a esperança da igreja cristã. E os discípulos, mesmo após a ressurreição, perguntaram-lhe: "É agora que o Senhor vai estabelecer o reino?" Chega a ser triste. É triste que eles estivessem tão focados no que eles queriam que acontecesse, mas tinham que ter sua mentalidade trabalhada, Tem que ser calibrada, né? sim, para entrar em harmonia com Deus. Já se passaram 2000 anos. Ainda bem que o bom samaritano, deixou apenas 2 moedas na hospedaria. Para quem não sabe, uma moeda equivalia ao salário de um dia, e se considerarmos os dias cósmicos, isso equivaleria a 2000 anos. Mas eu não estou definindo o tempo, ok? Apenas estou citando as escrituras, caso alguém fique irritado e confuso com o que eu disse. E também não se pode definir um tempo, porque, segundo ele na parábola, que se fosse necessário um pouco mais de dinheiro, Ele compensaria, não é? Sim, você tem toda a razão, Martin. então não é exato. Sim, não é ferro e fogo. Pode demorar um pouco mais, porque, de fato, ele disse que compensaria se fosse necessário mais. Mas, muito bem. Provérbios 13, versículos 12 e 13.
A esperança adiada faz adoecer o coração. Mas o desejo realizado é a árvore de vida. Será que nossa atitude desempenha algum papel? É muito interessante. Se o seu desejo, se a sua esperança estiver no lugar errado, seu coração ficará doente. Sabe qual é o nosso objetivo com este episódio? Trata-se de reacender essa esperança e despertar a igreja de seu estado letárgico. Acorde! É verdade. Se isso não for feito, se o desejo não for reacendido, a pessoa não pode estar preparada para o momento. Quem despreza a palavra será destruído. Será então que devemos estudar a sua palavra? Claro. Mas aquele que teme o mandamento será recompensado. Martin, todo o evangelho está nisso daí. Não é? Tudo. É incrível. Está bem ali no Antigo Testamento. Temam a Deus e guardem os seus mandamentos. Também está em Apocalipse. Sim. Portanto, para todos os nossos irmãos e irmãs que dizem que ainda não chegou a hora, porque já tem demorado tanto, será que eles estudaram as Escrituras com atenção para ver em que ponto no fluxo do tempo estamos? Talvez precisamos lembrá-los do porquê a situação atual é diferente do que era antes, como foi na época de Adão, ou de Abraão, Isaque, Jacó, dos israelitas, ou a igreja cristã primitiva, ou a reforma, etc. Mas por que é diferente? Ageu 2, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda que seja apenas uma vez, daqui a pouco eu farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Eu abalarei todas as nações, e o desejo de todas as nações virá. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, foi anunciado então que um dia ele viria. Eles já estavam no período do Segundo Templo, que não era tão glorioso quanto o primeiro templo. Mas a glória do Segundo Templo, que não era tão gloriosa quanto a do primeiro templo, superou a glória do primeiro templo, porque o Criador de tudo esteve presente ali. E assim, eles perderam a oportunidade. Sim, é incrível que tanto em Provérbios como em Ageu é encontrado o desejado de todas as nações. É isso mesmo. E o desejo de todas as épocas tem sido o mesmo. E Jesus, Deus queria muito despertar sua igreja, não é? Deus quis despertá-los e sacudi-los. E para tal, ele enviou os sábios do Oriente. E ele não os enviou para Belém, mas para Jerusalém. para o rei, Eles foram, bateram a porta e disseram, com licença, vocês são o povo do livro, não é? O que está acontecendo? Cadê o rei? Rei? Que rei? E Herodes disse, rei? Que rei é esse? eu sou o rei. Eu sou o rei. Bom, então, ele chamou os escribas que investigaram os escritos e disseram que o Messias nasceria em Belém. Isso é assustador. Eles estudaram a questão e a entenderam. Não eram ignorantes. E ninguém foi lá verificar. Só os pagãos foram. Ninguém do povo de Deus foi lá. Somente os sábios orientais. Assim Deus ignorou os escribas e deu as boas novas a alguns pastores que estavam no campo conversando durante a noite. Foram os únicos que reconheceram o seu nascimento. É uma história incrível, simplesmente incrível. Se não fosse real, poderia ser um conto de fadas. Mas isso nos leva à passagem bíblica na qual Jesus perguntou: encontrarei fé quando voltar? Exato. Embora esta seja uma promessa da primeira vinda, ela é igualmente relevante para a segunda. Esta promessa foi cumprida à risca. E, da mesma forma, a promessa da segunda vinda também será cumprida. Eles perderam a promessa porque tornaram-se complacentes demais com seus rituais.
nem sequer estavam procurando o Messias. Paulo situa o abalo dos céus e da terra, como foi dito aqui, no futuro, fazendo referência também à segunda vinda. Então, esse texto aqui tem dupla aplicação. Mas onde ele faz isso? Ele o faz em Romanos 12, versículos 26 e 27. A sua voz então abalou a terra. Mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta expressão, ainda uma vez, significa a remoção das coisas que são abaladas, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Isso é uma referência à segunda vinda. Então haverá eventos de proporções épicas que abalarão até mesmo o céu, que ocorreram e também ocorrerão, para que entendamos aonde estamos no curso da história. Sim, isso tem sido visível. Isso já aconteceu com alguns desses sinais. Então, o que eles fizeram quando os discípulos começaram a pregar isso? Os espancaram. E o que fizeram com as pessoas que começaram a pregar a segunda vinda? A igreja também não os espancou? Mesma coisa. Em 1844, o período em que a primeira mensagem do hoje foi transmitida, Eles ainda querem seu reino terrestre e estão trabalhando o tempo todo para construí-lo. e o que será das pessoas que pregam que isso vai acontecer em breve? Martin, o que acontece com todos aqueles que são herdeiros do reino? Aqueles que já morreram, estão sob a terra, que foram mártires por causa de Cristo, muitos deles. E aqueles que aguardam sua segunda vinda e desejam fazer a sua vontade, para que tenham o direito de entrar na cidade. Ora, deixa eles apodrecerem aí por mais um milênio, ou 2, ou 3, enquanto a gente se diverte aqui embaixo. Não faz o menor sentido. Então, Paulo pregou com fervor a segunda vinda de Cristo. Hebreus 6,17. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta, que é Cristo, certo? A qual esperança temos como âncora da alma, firme e segura, que penetra no interior do véu, para onde Jesus, o precursor, entrou por nós, constituído sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então já passamos essa fase da história. Sem dúvida. Já tivemos o cumprimento da esperança messiânica e dos tipos e sombras do Antigo Testamento. Tudo se cumpriu em Cristo. Pois qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de júbilo? Não sois vós também na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda? Então ele estava pregando isso. Vai acontecer. Aguardando essa bendita esperança e a gloriosa aparição do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Uau! Que declaração! Isto significa, gramaticalmente, que Jesus Cristo é o grande Deus e o grande Salvador. Foi isso que eu quis dizer. Eu nem queria entrar nisso, mas não dá a você simplesmente excluir esse versículo da Bíblia, né? Mas já se passaram 2000 anos, eu estou ficando cansado, eu vou tirar uma soneca. Parece com Pedro e os outros quando Jesus foi orar. Em breve, essas pessoas estarão comemorando o Ano Novo e todos tentarão ficar acordados até a meia-noite. Mas o maior evento da história está diante de nós e eles estão dormindo. Realmente é preciso soar o alerta. Exato. Espero que estejamos fazendo isso. Eu também espero que sim. Paulo se apoiava nesta esperança. Eles alertaram os outros para que não esperassem por isso antes que a grande apostasia tivesse cumprido seu papel nefasto. Então, tinha pessoas que pregavam, olha, Cristo vai voltar, vai acontecer na nossa época, pode acontecer nesta geração, então temos que nos preparar e tal. Mas está em Tessalonicenses
Que ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Mas espera aí, Martin. Isso já não aconteceu? Sim, Quem revelou o homem do pecado? a reforma. Ah, E já faz bastante tempo. sim, um pouco mais de 500 anos, não é? Os reformadores pregaram isso fervorosamente. E os descendentes dos reformadores colocaram essa verdade no lixo e fecharam a tampa, aderindo a movimentos ecumênicos cujo líder é o próprio homem do pecado. Isso também está fazendo parte do processo de queda das igrejas protestantes? Muito bem, então a apostasia já ocorreu. E o homem do pecado já foi revelado. E esse homem do pecado será destruído pelo esplendor da vinda do Senhor. Muito bem, estou apenas tentando estabelecer uma linha narrativa através da história. Para sabermos onde estamos. Isso, é importante sabermos em que ponto da história nós estamos. O qual se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de modo que ele, como Deus, se assenta no templo de Deus, mostrando-se como Deus. Esse templo de Deus é a igreja, e não um templo de pedra, como ensinavam os reformadores. E ele finge ser Deus. Isso são todas aquelas declarações papais afirmando que ele é Deus e tudo mais. Esses documentos antigos não podem ser negados. Não se pode negar o que eles já afirmaram no passado. Bom, então isso foi revelado. Mas eu te confesso isto, que segundo o caminho que eles chamam de heresia, desta forma, eu adoro o Deus dos meus pais, crendo em tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Eu acredito na Bíblia, Martin. Eu acredito. E você acredita? Completamente? Completamente. Cada palavra dela. O problema é que isso te qualifica como um fanático, segundo eles. Sim, um fundamentalista. Isso também. Eu aceito esse título com muita alegria. E faz apenas um ou 2 dias, não me lembro bem, mas foi bem recente, o novo Papa também disse o seguinte: ora, com todos os fanáticos e fundamentalistas. Ah, ele falou isso? Bem, eu fico feliz, porque isso é um sinal dos tempos. Para eles somos hereges. Ah, sim, Martin. Segundo eles, com certeza somos hereges porque acreditamos na Bíblia. Especialmente porque cremos em todas as coisas escritas na lei e nos profetas. Então, concordamos com Paulo, porque, de acordo com a descrição deles, nós somos hereges. Sou feliz de ser um herege neste sentido. E tende esperança em Deus, a qual eles mesmos também creem, de que haverá a ressurreição dos mortos, tanto de justos como de injustos. E nisso eu me exercito para ter sempre uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Então Paulo tinha essa bendita esperança de que todas essas maquinações e eventos que aconteceriam, que ocorreriam ao longo da história, culminariam, no fim das contas, na vinda de Cristo. E Pedro, será que ele tinha essa esperança? Claro, com certeza. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme sua misericórdia abundante, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não se desvanece, reservada nos céus para vós. Onde está a recompensa, Martin? Não aqui. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nos últimos tempos. Exato. Eles podem tentar fazer o reino deles o quanto quiserem. Não vai dar certo. Não vai. Nisso exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, se necessário, estejais sofrendo com várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Na revelação, na aparição de Jesus Cristo. Não na criação de um milênio temporal, formado por um grupo de igrejas
que nega aos santos de todas as épocas o direito de fazer parte desse reino. Não? Isso não faz sentido? Bom, então, à luz do que acabamos de ler, estaria Cristo sendo negligente em relação à sua vinda? Ou existe um protocolo estabelecido? Sim, eu acredito nisso. Ele estabeleceu os limites para a humanidade e concedeu-lhes a oportunidade de encontrá-lo e serem salvos até o tempo em que os redimidos de todas as eras fossem reunidos e se tornassem filhos do reino. Faz sentido? Sim. E não fazer parte de um reino terrestre aqui nessa terra, nesse pesadelo. Não importa no que você acredita, dizem eles. Deus vai esclarecer as doutrinas quando chegarmos no céu. Mas não é assim, elas serão resolvidas aqui mesmo, porque estão na Bíblia. Leiam a Bíblia, deem atenção a ela. Mas o Papa quer deixá-la de lado? Ora, um dos dois está errado. Sim, e eu não acredito que seja a Bíblia. Pois é. João 1,10. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, dessa vez pelo menos o mas é positivo, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse poder é o derramamento do Espírito Santo sobre os filhos de Deus. Então, Martin, o Israel de todas as eras... eles serão herdeiros do reino, sejam israelitas literais ou israelitas espirituais, correto? Sim, e é interessante que os mesmos requisitos para se qualificar para fazer parte de Israel são os mesmos para os literais e os espirituais. Deuteronômio 32:8. Quando o Altíssimo dividiu as nações, sua herança, quando ele separou os filhos de Adão, veja, Marte, ele separou. Ele estabeleceu os limites do povo de acordo com o número dos filhos de Israel, pois a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é o destino de sua herança. Então, eles se dividiram em dois grupos, a linhagem de Caim e a linhagem de Adão, através de Sete e Sem, e etc. Falemos um pouco sobre essa separação. O que fez a linhagem de Caim? Eles desenvolveram a religião do Oriente, que era uma religião voltada para o lado oposto do santuário, longe da expiação de Cristo, longe do altar. Eles direcionaram sua bússola para a salvação por meio de suas próprias obras. Sim, enquanto isso, os outros guardavam os mandamentos de Deus. Os requisitos sempre foram os mesmos. Sim. Então, esse é o Israel de todas as eras, os vencedores, que lutam com Deus desde o princípio. Quando esse propósito for alcançado, todo o seu povo será coberto com o manto da justiça. Eles são os herdeiros do reino. Então, desde os tempos mais remotos, seja a época de Enoque, seja Noé ou Matusalém, seja o povo pós-diluviano, a linhagem de Sem, Jafé e Cam, estejamos falando sobre a divisão que ocorreu ali, na qual eles se separaram de novo, aqueles que seguem a linhagem de Nimrod e aqueles que seguem a linhagem do povo de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, sempre houve dois grupos. E há o manto da justiça. Seremos revestidos com o manto da justiça. Esse é o único manto que te levará ao paraíso. E não é você que o faz. Não, ele tem que ser nos dado de fora. Isaías 60, versículo 21. O teu povo também será todo justo. Herdará a terra para sempre. O renovo que plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. É o reino dele, do princípio ao fim. Mas isso ainda não foi visto porque eles estão mortos, estão esperando a ressurreição. 2 Pedro, o Senhor não retarda sua promessa, como alguns pensam, chamando isso de negligência, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento.
O reino está se aproximando, está crescendo. É por isso que, às vezes, somos um pouco egoístas, porque queríamos ele agora, né? Sim, eu mesmo queria agora. Eu sei, mas a gente tem que ser paciente, Walter. Será que isso é uma fábula? Ah, Bom, muitos começam a achar que é, não é? muitos. Ai, Deus está demorando, então vou comer, beber e festejar. Afinal, tem muito tempo ainda. Bom, Pedro disse: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vos anunciamos o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares de Sua Majestade. Martin, Cristo virá quando as profecias concernentes à sua vinda se cumprirem. Você concorda? 100%? Não há uma espera, uma demora. Ele está aguardando o cumprimento das profecias. As profecias da primeira vinda não se cumpriram? No dia exato. É impressionante, não é? Todos podemos constatar o cumprimento dessa profecia, não é? Quando ele saiu das águas do batismo, o tempo se cumpriu. Ora, que tempo? O da profecia de Daniel. A profecia das 70 semanas. Quando ela terminou, Martin? 27. Depois de Cristo. Agora some 2000 anos a isso. Estou brincando, não faça essa matemática, porque vai confundir os escribas e fariseus. Não vamos irritá-los ou confundi-los com essa matemática, para mostrá-los onde estamos no curso da história. Não quando Jesus vai voltar, mas onde estamos no curso da história. Muito bem. É a mesma coisa que aconteceu quando Jesus disse: vejam a figueira. Ele não estava definindo um tempo, mas mostrou que eles não estavam prontos. Então, fora daqui. Ele virá quando todas as profecias se cumprirem, não é mesmo? Sim. Então seria importante saber quais profecias já se cumpriram? Ora, claro. E é assim que analisamos em que ponto estamos no curso da história. Como que os reis magos sabiam que haveria um Messias? Eles estavam estudando as profecias. Profecias de Daniel. Sim, é das 70 semanas. Sim, e eles vieram da antiga religião medo-persa, que haviam honrado os escritos de Daniel. Exatamente. Muitas vezes mais do que aqueles que deveriam ter sido os depositários dos oráculos, não é? Portanto, a profecia deve ser interpretada à luz da história. Apenas uma interpretação histórica e contínua da profecia pode fazer justiça a todas as épocas, ou seja, essa bobagem de futurismo, onde todas as profecias se cumprirão apenas numa época em que a igreja nem sequer estaria presente. Ora, para que serve a Bíblia então? Como alguém pode acreditar nisso? Mas esse é o pensamento atual, o dispensacionalismo. Talvez porque seja uma visão confortável, né? Porque você fica esperando, adiando, porque certas coisas ainda não aconteceram. Mas eles estão olhando para o lugar errado, estão analisando os eventos errados. Se sua bússola aponta para o lugar errado, você vai parar no lugar errado. Sim. Portanto, todas as eras tiveram que estudar as Escrituras para saber em que ponto da história se encontravam. Se a humanidade tivesse estudado diligentemente as profecias nesse contexto, não teriam cansado-se de esperar e sofrido o naufrágio de sua fé. Acredito que muitas pessoas de nossa comunidade estão fazendo o mesmo. Portanto, as profecias de Daniel e Apocalipse precisam ser compreendidas, porque nos dão as grandes linhas da história. Além dos eventos que ocorrerão antes do grande e terrível dia do Senhor, precisamos saber o que está acontecendo, Martin. Daniel as delineou e elas se cumpriram à risca. É verdade. Apocalipse nos dá o plano. Mas multidões não têm ideia do que acontecerá. É como se as profecias nunca tivessem sido escritas. Dizem que é um livro fechado. É triste isso. Lá em Isaías, o Senhor expôs a falácia de que a profecia não pode ser compreendida. Daniel e Apocalipse são um só. Portanto, Isaías diz que devemos compreender as profecias. E sem Daniel, não compreenderemos o livro de Apocalipse, só veremos animais estranhos ali.
Portanto, Daniel é a chave e o outro é a revelação. Vamos analisar essas linhas do tempo para ver em que ponto do fluxo temporal estamos. Vamos analisar estes versículos em Isaías, do capítulo 29 em diante. Tu serás visitado pelo Senhor dos Exércitos com trovões, terremotos e grande ruído, com tempestade, vendaval e chama do fogo devorador. É bastante sinistro, né? E a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mesmo toda aquela luta contra ela e suas munições, e os que a afligem serão como um sonho, como uma visão noturna. Será como quando um homem faminto sonha que come, mas acorda e sua alma está vazia. Ou como quando um homem sedento sonha que está bebendo, mas acorda e está desfalecido, e sua alma tem fome. Assim será a multidão de todas as nações que pelejam contra o Monte Sião. Então, aqueles que lutam contra Jerusalém, seja no sentido literal, como no sentido espiritual, estes irão morrer de fome por algo que desconhecem. Isso aconteceu literalmente. E agora está acontecendo espiritualmente. Parem e maravilhem-se, gritem e clamem. Eles estão embriagados, mas não de vinho. Cambaleiam, mas não de bebida forte. Cambaleiam com falsas doutrinas. Pois o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Já estamos aí. Esse sono é contagioso, né? É uma pandemia de sono. E fechou os seus olhos, cobriu os profetas, os governantes e os videntes. E a visão de tudo isso vos tornou como as palavras de um livro selado. É impossível compreender o Apocalipse. Ninguém deve abrir aquele livro. Ora, mas é uma revelação. É uma revelação que os homens entregam a um sábio dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não posso, é um livro selado. Martin, é exatamente isso que acontece hoje. Eu sei que eu tô rindo, mas Mas é uma tragédia. E infelizmente isso é verdade. Eu sei porque você tá rindo. É porque é exatamente o que acontece hoje. Isso se cumpriu. é isso mesmo. E o que podemos fazer para acordar-nos? Nada. Uma bomba atômica não acordaria essas pessoas. Vamos analisar um pouco mais a fundo. Versículo 12. E o livro lhe é entregue, embora não seja apreendido. Ou seja, o sujeito erudito diz: eu não consigo entender esse livro. A gente diz: leia assim, mas ele responde: eu não posso, não faz sentido para mim. Ora, mas é justamente ele que deveria estar me ensinando o livro. Portanto, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com sua boca, e com seus lábios me honram, mas afastaram de mim o seu coração. Mas o seu temor para comigo consiste apenas em ensinamentos de homens? Eles não estudam as Escrituras. E ainda que você não entenda o livro, Deus pode te ajudar com isso. O que eles querem é inventar a sua própria religião. E Martin, se o livro é tão difícil assim de entender, será que colocar um monte de bateria e barulheira facilitaria ainda mais a compreensão dele? Claro que sim. Ou então ficar repetindo as coisas como um mantra. Portanto, eis que procederei a fazer uma obra maravilhosa entre esse povo. Sim, uma obra maravilhosa e um prodígio. Porque a sabedoria dos seus sábios perecerá. Veja só. E o entendimento dos seus prudentes será ocultado. É um aviso muito sério. Mas quem é essa Ariel? Ariel é um nome simbólico para Jerusalém, que significa leão de Deus. O versículo descreve as multidões de nações que lutarão contra Jerusalém. E o nome Ariel enfatiza a importância da cidade, tanto como lugar do poder divino, como um alvo para o juízo de Deus. Ariel significa leão de Deus em hebraico, fazendo referência à força da cidade e à sua proteção divina. Veja, estamos analisando isso em sentido espiritual. Porque a Jerusalém literal
foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Sim, foi reconstruída, estão tentando reconstruir o templo hoje, o que por si só é uma grande blasfêmia, porque o templo já não tem nenhum valor, uma vez que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi sacrificado e está como sumo sacerdote em um templo muito melhor, sendo esse terrestre apenas um símbolo do templo verdadeiro lá no céu. Então, Martin, todos aqueles que lutam contra a verdade estarão dentro desta categoria de pessoas que não sabem o que está acontecendo. Vamos dar uma breve olhada no que aconteceu, então, né? Daniel nos apresentou o fluxo do tempo e nos disse quais reinos se sucederiam. Tínhamos a cabeça de ouro, que é a Babilônia, que por sua vez, em Daniel capítulo 7, foi representado como leão com asas de águia. E esse reino passou. Aí veio a Medo-Pérsia. E veja, isso não é invenção nossa, a própria Bíblia diz quais reinos seriam. Sim, a gente não precisa ficar imaginando. Que em capítulo 7 é representado pelo urso, não é? E esse reino também já passou. Depois tinha os quadris de bronze, que no capítulo 7 é representado pelo leopardo de 4 cabeças. Também já passou, foi a Grécia. Depois veio Roma, a terrível grande besta, que finalmente seria dividida em 10 componentes, que são os estados europeus, né? Os 10 chifres. E o ferro de Roma, a Roma pagã, desapareceu. Tinha 2 pernas, o Império do Ocidente e do Oriente, que acabou dividindo-se nas 10 tribos da Europa, que são os 10 chifres, em Daniel 7. E eles estão no comando. Bom, pelo menos tentando, né? Bom, essa história é retomada no livro de Apocalipse. E chegamos a vários pontos interessantes. Então, as bestas do Apocalipse são fascinantes, porque uma besta é um reino. É assim que funciona. Então, em Apocalipse, capítulo 11, temos a besta que surge do abismo. E nos é dito que essa besta do abismo atacaria o povo de Deus no fim dos tempos. Bem no fim dos tempos. Então recebemos alguns detalhes sobre como todas essas criaturas surgiram, sobre sua existência, o que fizeram, o que farão e contra quem farão. No capítulo 12 de Apocalipse, temos um dragão vermelho com 7 cabeças e coroas em suas cabeças. O mesmo capítulo nos diz que esse dragão atacaria até mesmo o príncipe da aliança. Jesus? E o mataria. E então declararia guerra contra o povo de Deus de outra forma. E, finalmente, de outra forma ainda, faria guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso está em Apocalipse 12, falando sobre a época da Roma pagã, que atacou a igreja primitiva, perseguindo-na. Essa é a época da igreja de Esmirna, a igreja da perseguição, que foi perseguida por Roma pagã. E então ele vai para a Roma papal. Portanto, em Apocalipse capítulo 13, temos essa besta conglomerada que consiste em todas as características apresentadas aqui em Daniel capítulo 7. Todos esses elementos são incorporados em um só. Há um pouco de Babilônia, um pouco de Medo-Pérsia, um pouco de Grécia. Na verdade, há muita Grécia, pela influência que ela exerceu. Mas tem aspectos medo-persas. E tem os 10 chifres. E as coroas passaram para os chifres. Este é o período no qual a Igreja de Roma governou através das potências europeias, durante o período de 1260 anos, que inclusive já passaram. Sim, é passado. E, na verdade, faz bastante tempo. Sim. E então, Martin, há outra besta que surge no capítulo 13 de Apocalipse, que tinha 2 chifres e princípios semelhantes ao de cordeiro, mas que falava como um dragão, assim como a besta terrível. E sabemos que isto representa a ascensão dos Estados Unidos da América,
que começou com princípios cristãos, semelhantes a uns de Cordeiro, aos princípios protestantes, e também do republicanismo. Esses dois chifres, o protestantismo e o republicanismo, acabariam imitando a besta terrível de Apocalipse 13, que é a mesma coisa que o chifre pequeno em Daniel capítulo 7, o pequeno chifre que mudaria os tempos e as leis e perseguiria o povo de Deus, faria guerra contra aqueles que guardam os mandamentos. Bom, no capítulo 17 de Apocalipse, temos uma besta escarlate, de 7 cabeças, só que sem coroas. Eu pedi para a inteligência artificial criar uma imagem, e foi isso que ela me apresentou. Foram necessárias algumas tentativas para conseguir uma fera como esta, e sobre ela está a mulher vestida de vermelho e roxo. São cores sempre relacionadas à realeza, certo? E ela adota o sistema sacrificial, o sangue. Ela tem na mão uma taça cheia da imundície resultante da sua fornicação, suas falsas doutrinas, o falso vinho, que distribui a todos livremente. E também não há coroas nesta besta. Portanto, esta besta representa o período entre 1798, quando ela perdeu suas coroas, e os dias atuais. Já estamos bem avançados na profecia, com relação a tudo que já foi cumprido. Muito bem. Tudo isso que estava em Daniel se cumpriu. Tudo isso descrito no capítulo 7 de Daniel já se cumpriu. Os detalhes sobre quem são os envolvidos e quando eles governaram, tudo isso já se cumpriu. Agora, a filosofia da besta do abismo foi herdada dessa mulher, Martin. Sim, de suas doutrinas. E ela está montada nesta fera que, no momento, não tem rei. E é neste ponto que nos encontramos no decorrer da história. E, Martin, ela está governando, diz a Bíblia, no tempo em que vivemos agora, mas ela está sorrateiramente fora do radar. Não há coroa ali, mas ela está no comando, ela está ordenando. E a segunda besta de Apocalipse 13 fará o que ela mandar. A segunda besta dará poder à outra besta, irá impor a marca dela. Será que estamos nesse período? O que estamos esperando? Que grande evento está prestes a acontecer? Será que haverá outra besta, outro reino surgindo depois deste? Não. Bem, em Apocalipse capítulo 17, haverá uma espécie de ressurreição da besta. E esse poder que de fato governa um império só que sem coroa, um império mundial, se tornará o oitavo império. Vai tentar emular Cristo. Será a ressurreição do papado. Quando a marca dele for aplicada e a sua lei tornar-se suprema no mundo. Este é o último evento que estamos aguardando, nada mais. E está se concretizando bem diante dos nossos olhos. E o que mais será preciso para acordar nossa igreja? Um chacoalhão. Eu não sei, temos que começar a agitar as coisas. Tudo isso já foi cumprido, não sobrou nada. Nada. Mas eu ouvi que a igreja precisa ser perfeita antes que Jesus venha. Então eu achei que era isso que tinha que acontecer agora. Martin, quão perfeito era Enoque quando ele foi trasladado? Bem, ele não tinha nenhuma mancha ou ruga. É mesmo? Sim, E quanto a Elias? mesma coisa. Mas ele era um homem com as mesmas paixões que as nossas, diz a Bíblia. Claro. Martin, todos aqueles reformadores que viveram à altura da luz que tinham, até o ponto de morrerem por ela, até mesmo morte na fogueira. Que manto eles utilizavam? O mesmo manto de justiça que todos têm que ter para irem ao céu. Quão perfeito é esse manto? Totalmente. Porque só existe um perfeito. Então, seria possível superar a perfeição e ser mais perfeito do que eles? Não. Eu acredito que a salvação tem sido a mesma ao longo de todas as épocas.
A única diferença é o que eu disse. Você tem que estar à altura da luz que recebeu. E, curiosamente, nós, hoje, já recebemos muita luz. Temos mais luz do que qualquer um deles. Por acaso Martinho Lutero sabia quem era a segunda besta de Apocalipse 13? Não. Ele nem sabia de sua existência ainda. A maioria nem sabia da existência do novo mundo. Ele sabia quem era a mulher montada na besta, e isso ele sabia sim. Mas ele não sabia quem era a besta. Mas será que ele tinha condições de saber quem era a besta sem a coroa? Não. Ele não tinha como saber isso. Não tinha como, Martin. Veja só. É por isso que eu acho que se as pessoas ficam esperando por coisas acontecerem, o risco disso é acabar caindo no sono. Mas prontos ou não, Jesus vem. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Nós dependemos dele, não ele de nós. Não podemos nos tornar presunçosos. Podemos apressar a vinda dele, se fizermos a sua vontade e despertarmos as pessoas. Sabe, Martin, o povo de Deus já poderia estar em casa. Se Israel, por exemplo, tivesse aceitado o Messias, podia ter acabado ali. Se o movimento adventista inicial tivesse aceitado a doutrina da justificação pela fé, poderíamos ter ido para casa. Então eu devo dizer que, infelizmente ou felizmente, eles não corresponderam às expectativas. Sim. Infelizmente para muita gente, mas para nós, felizmente. Felizmente para nós. Então, Martin, vamos falar sobre isso um pouco. Então, essa descrição do evento final, culminando na abominação da desolação, permanecendo no lugar santo, conforme profetizado no livro de Daniel, segue o fluxo da história descrito no livro de Apocalipse. A besta que sai do abismo e guerreia contra a palavra de Deus e contra o seu povo tem certas fases. A primeira fase desta besta terrível, com atributos de dragão, confrontou a própria palavra viva e a igreja primitiva. É assim que lemos em Apocalipse capítulo 12. Esta era Roma pagã, com coroas nas 7 cabeças, que engoliu todos os reinos listados por Daniel. Conforme avançamos no tempo, chegamos ao mesmo poder romano, onde as coroas haviam se transformado nos 10 chifres de Apocalipse 13, onde o chifre de Daniel 7 governou por 1260 anos, e ele mudou os tempos, mudou as leis, perseguiu os santos e proferiu blasfêmias. Alegava poder perdoar pecados, se dizia Deus na terra. Foi uma situação terrível. Até que pareceu ter recebido um ferimento mortal e se transformado na besta do Apocalipse 17. Agora ele está atuando nos bastidores, onde seu poder secular aparentemente havia sido removido, simbolizado pela ausência de coroas. Como ele está governando agora? Governa em segredo, por meio de sociedades secretas. Por meio dos Cavaleiros de Colombo, dos Cavaleiros de Malta, dos Jesuítas. Você pode citar qualquer um desses grupos diabólicos que governam por trás da cortina. Os maçons, os Rosa-Cruzes e todas as suas bobagens ocultistas. Então ele se transformou na besta de Apocalipse 17, onde seu poder secular aparentemente havia sido removido, simbolizado pela ausência de coroas. Ainda assim, ela controlava a besta, porque a igreja cavalga a besta enquanto segura o cálice com suas abominações e embriaga o mundo com seu conteúdo. Mas como ela controla a besta? Essa é uma pergunta válida. Bom, ela exerce esse controle através dos seus representantes. Já falamos bastante sobre eles, inclusive governos ao redor do mundo. Chame você eles de Hezbollah, Hamas, qualquer outra coisa. São grupos paramilitares. Sim, há algo maior por trás deles, né? Então, por meio de suas maquinações secretas e utilizando a segunda besta de Apocalipse 13, até que seus propósitos sejam cumpridos e a união entre a igreja e o Estado seja restaurada
Será que estamos nesse processo? Está bem diante de nós. Está aí. E onde isso está mais prevalente no momento? Na segunda besta, os Estados Unidos. É para lá que estamos olhando. Isso não nos interessa a Turquia. Na verdade, o Dia de Ação de Graças acabou de passar e um dos perus foi perdoado pelo presidente Donald Trump. Portanto, não queremos saber de Turquia ou perus aqui. O Papa também, em sua primeira visita, desde que se tornou Papa, foi para a Turquia. Ele também comeu peru no Dia de Ação de Graças? Eu não tenho ideia. É provável que sim. Ele visitou muitas igrejas ortodoxas. Eles estão em um concílio ecumênico agora. Parece que está indo muito bem lá. Sim, eles querem acabar com o cisma que já existe há mais de 1000 anos. Muito bem. Então, ela está usando representantes, com o objetivo de restaurar a união entre a Igreja e o Estado, criando a imagem que faz a sua vontade. Impõe a sua marca e guerreia contra Cristo e sua verdade, perseguindo seus filhos, que guardam os mandamentos e se apegam ao testemunho de Jesus. Tudo já está pronto. E eles estão conversando sobre essa união entre a Igreja e o Estado e o estabelecimento do reino terrestre. Sim. E os nacionalistas cristãos deixaram claro o que eles querem. Sim, nós tivemos até mesmo programas com eles. Estamos próximos, Martin. Será que há alguma coisa mais que possamos ter deixado passar no livro de Apocalipse que ainda precisa acontecer para que as coisas continuem por mais um milênio ou dois? Somente uma interpretação errônea. Se você está lendo e colocando coisas ali, isso então não está se integrando ao restante. Muito bem. Teria a primeira forma da besta com coroas já passado? Sim. E a segunda, com coroas nos chifres? Também já passou. Muito bem. E a terceira besta, sem coroas? Também. A segunda besta que saiu da terra já está aqui? Já. E ela já está criando uma imagem para unir igreja e Estado? Ora, só abrir os olhos, está acontecendo agora mesmo. A marca da primeira besta está em seus planos? Sem dúvida que está. Veja o projeto 2025. Muito bem. Está escrito lá no documento? Sim. Temos nós marchado através do fluxo do tempo rumo ao iminente cumprimento das profecias do livro do Apocalipse? Sim. Ou seja, não resta mais nada. Então por que os filhos se cansaram de esperar e caíram em um torpor enquanto deveriam estar bem despertos? Quando chegar a hora do cumprimento da profecia, ela se cumprirá. Sempre foi assim e será assim novamente. Afinal, o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 1,19: temos também uma palavra mais segura de profecia, onde bem fazeis se prestar atenção. Aliás, o mundo inteiro denigre este livro aqui desde o princípio. Desde as primeiras páginas, o mundo faz desse livro um conto de fadas. Mas ao verem isso, deveriam abrir os olhos e cair em si quanto à sua ignorância. É que há tantas vozes por aí que nem verificam a palavra por si mesmos. Apenas ouvem o que as pessoas dizem. Ah, isso daí não tem importância nenhuma. Bem, todas essas coisas que já ocorreram não confirmam a profecia? Sim. Muito bem. Então, faríamos bem em prestar atenção como a uma luz que brilha num lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. E é Jesus quem faz isso. Ele precisa reacender a chama em nós. Muito bem. Vamos refletir um pouco sobre isso. O próprio Jesus nos contou e informou aos seus profetas para nos dizerem o que aconteceria, certo? Haveria uma apostasia, e aconteceu. A Idade das Trevas, a Roma Papal, né? Haveria uma reforma onde a igreja perseguida no deserto sairia do cativeiro babilônico. Já aconteceu. Martinho Lutero disse isso. Haveria uma guerra contra a palavra de Deus,
conforme registrado em Apocalipse, capítulo 11. E tudo isso aconteceu. Tivemos a evolução, o marxismo, que quiseram literalmente matar Deus e estabeleceram essa liberdade que temos no mundo hoje. Até mesmo a palavra em si, Foi atacada, né? sim, até mesmo as escrituras foram infiltradas com outros manuscritos. Assim a palavra seria exaltada acima dos céus e da terra, e todos teriam acesso a ela. Surgiram as sociedades bíblicas, né? Divulgando a mensagem. E doutrinas de demônios e falsas manifestações de espíritos malignos tentariam destruí-la. Isso acontece em todo o mundo hoje. O Evangelho eterno seria pregado e restaurado novamente nas primeiras mensagens dos anjos, resultando na queda da Babilônia, porque eles não aceitariam. Não, eles querem um milênio temporal nessa terra. Querem que os judeus voltem para a Palestina e que o mundo inteiro se converta. Mas a Bíblia diz que não, que haverá ovelhas, mas também bodes. Portanto, eles vivem em um mundo de ilusões. Muito bem. E culminaremos na perseguição final. Será que todos esses eventos já aconteceram? Sim, estamos caminhando para a perseguição final. Sim, estamos bem aí. Se é assim, por que ficamos paralisados em vez de energizados? Espero que esse programa ajude um pouco. Martin, por favor, não caia no sono, hein? A profecia nos diz que a vinda do Senhor virá como um ladrão na noite para os filhos da incredulidade. Olha, isso é o mais importante. Eles distorcem esse texto completamente, colocando aí a doutrina do arrebatamento secreto. Então, Martin, as igrejas que não anseiam pela vinda de Cristo, mas por um evento que ocorra aqui na Terra, não vão acabar sendo surpreendidas com o ladrão à noite? Tessalonicenses 5 nos diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que naquele dia o Senhor virá como um ladrão à noite. Pois quando disserem paz e segurança, ou quando a Ucrânia finalmente tiver paz, ou Jerusalém tiver paz, Aí tudo vai ficar bem, né? quando a Venezuela alinhar-se, enfim, aí haverá repentina destruição, assim como as dores do parto sobre uma mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, Martin, não era para estarmos vivendo a experiência do ladrão noturno. Porque vocês são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. E essa luz, naturalmente, vem da Bíblia. Porque podemos ler o que está escrito lá em Apocalipse, nós não acreditamos que é um livro fechado, como os escribas e fariseus lá de Isaías que diziam: eu não sei o que isso significa. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, estão na escuridão, porque não seguem a luz. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Martin, não precisamos ficar no escuro. De novo, é uma questão de egoísmo e orgulho. Isso acontece na maior parte das vezes. Deus não demora em nos dar a luz. Quantas pessoas estão de verdade pregando fervorosamente que o Senhor está às portas? São poucas. São poucas. Deveriam ser milhões. Não se deixe desanimar pelas pessoas que dizem: você está espalhando medo. Não perca seu tempo ouvindo essas pessoas. Continue pregando. Ao rever nossa história passada e ver cada progresso que fizemos em relação à nossa situação atual, posso dizer: louvado seja Deus. Ao ver o que Deus operou, sinto-me repleta de espanto e confiança em Cristo como líder. Não temos nada a temer no futuro, exceto quando nos esquecermos do caminho que o Senhor nos guiou e de seus ensinamentos em nossa história passada. Sabe, Martin, eu estou trabalhando em um sermão sobre 2 convites para o banquete de casamento. Um está em Mateus e o outro em Lucas. O de Mateus é fascinante, porque diz especificamente ali que eles foram convidados para o jantar. Convidados para o jantar.
Mas se você olha a palavra original, esse jantar, na verdade, é o café da manhã, o desjejum. Bom, o casamento mudou um pouco ao longo dos tempos, mas você tem que conferir no grego original, que significa a primeira refeição do dia. Havia um convite para ir ao casamento que era no café da manhã. Este convite feito aos judeus era para que aceitassem o Messias, que era o noivo que estava no meio do povo, certo? E então há um segundo exemplo em Lucas. Trata-se de um convite para a ceia. É uma palavra grega diferente. É a última refeição do dia. Portanto, aquele convite não era para os judeus. Este veio depois. Isso ocorreu após 1844, ou durante o período em que os mileritas pregavam que Cristo estava voltando e que tudo está pronto, mas as igrejas o rejeitaram e zombaram das pessoas que haviam estudado as profecias de Daniel. Este foi o clamor da meia-noite que anunciou a chegada do noivo. Sim. Este foi um convite de casamento para o jantar. Bom, o convite para o jantar já foi feito. Ele foi propagado. Os sinais que o precederam, como o dia escuro de 1780, pouco antes do fim dos 1260 dias, e depois a grande queda das estrelas, que ocorreu em 1833, pouco antes do período de 1844, que foi uma preparação, os sinais do céu. Até isso já se cumpriu. O que estamos esperando? Acho que também tivemos um pequeno paralelo nos últimos 5 anos. De eis que o noivo vem. Preparem-se, preparem-se, preparem-se. Correto. Muito bem. Mas voltamos a dormir, logo em seguida. E agora estamos roncando ainda mais alto do que há 5 anos atrás. Sim. Martin, se analisarmos essas histórias e as igrejas, elas rejeitaram esse chamado de que Cristo estava voltando. Quiseram manter-se fiéis à sua crença de que eles estabeleceriam o reino de Deus. Esqueça todos os outros herdeiros do reino, eles nem estão aqui. Mas nenhum lugar da Bíblia diz isso. Abinier, em sua História da Reforma, diz assim: Deus, que prepara sua obra ao longo dos séculos, a realiza pelos instrumentos mais fracos, quando chega a sua hora. Efetuar grandes resultados pelos menores meios, essa é a lei de Deus. Essa lei que prevalece em toda a natureza também se encontra na história. Assim, os grandes homens do mundo foram deixados de lado. E os herdeiros acabaram sendo os pastores, pessoas pelo caminho. Mas os que foram convidados tinham outras coisas para fazer. Compraram um terreno, ou se casaram, ou tinham feito uma coisa ali, outra aqui. O que o Senhor prometeu aos israelitas se cumpriu em detalhes. 1 Reis 8,56 diz: Bendito seja o Senhor que deu descanso ao seu povo Israel, conforme tudo o que prometeu. Nenhuma palavra de todas as suas boas promessas falharam, que ele prometeu pela mão de Moisés, o seu servo. Não podemos dizer o mesmo sobre o livro de Apocalipse? Exatamente igual. E podemos ver que muitas das promessas foram cumpridas. Sim. O mesmo se aplica à era do Novo Testamento. 2 Pedro 1,4 diz: Pelas quais nos são dadas grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Porque todas as promessas de Deus são nele sim, e nele amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Se este livro, até este momento, já não foi autenticado nas mentes dos homens, jamais será. Está tudo lá, Martin. Sim, está tudo aí. É uma questão de escolha. Você ainda pode decidir. É só olhar e ver que tudo que ele disse já se cumpriu. Para quem gosta de fatos, basta estudar. Veja que as profecias bíblicas se cumpriram. Há 100% de prova que tudo se concretizou.
Os reformadores estavam preparados para morrerem por aquilo que criam? Ora, não deveríamos estar preparados para fazer o mesmo? Então, vale a pena morrer pela verdade, Martin. Vamos relembrar a história da verdade descoberta no martírio daqueles que a defenderam. De Wycliffe a Hus, de Lutero aos grandes reformadores, até os anabatistas, como Hans Hus, Menno Simons, Oswald Gleit, os sabatistas, os batistas, os congregacionalistas, metodistas, batistas do sétimo dia, milleritas, Conexão Cristã, adventistas do sétimo dia, vieram todas deles? Aqueles que defenderam a verdade que haviam descoberto ou que a mantiveram em suas fileiras foram subjugados, perseguidos e massacrados. Se você descobrisse uma nova verdade, aqueles que tinham estabelecido um credo iam se voltar contra você. Não é assim hoje? Sim, é a mesma coisa. Ainda acontece. Mas nenhuma dessas verdades caiu por terra. Estão todas lá. Mesmo que você olhe as dificuldades que eles passaram no passado, a verdade continuou. Foram queimados na fogueira, mas a doutrina não desapareceu. Todas essas verdades foram reunidas no estojo de joias de Deus para ressurgirem repetidamente até serem entrelaçadas na trama da verdade que forma a última parte da mensagem de misericórdia para a humanidade. Todas as verdades que essas pessoas descobriram estão vivas hoje. E eu vou ser arrogante a ponto de dizer que o único lugar onde todas essas doutrinas estão presentes é dentro da Igreja Adventista do sétimo dia. Eles podem tentar provar que você está errado. Sim, eles podem tentar. Mas, veja, a parte triste é que os membros dessa igreja estão dormindo. Isso é verdade. Então você não deve julgar pelos membros, mas pela doutrina da igreja. Correto? Muitos transformaram a doutrina em um travesseiro, o colocaram sobre sua cama e estão dormindo em cima, ao invés de gritar a verdade pelos muros de Sião. Com essas verdades em seus devidos lugares, o caráter de Deus é vindicado contra a infinidade de mentiras que Satanás fabricou. As doutrinas vingativas do inferno eterno, que, aliás, transformam Deus em um monstro, não é? É incrível que isso venha das próprias igrejas. A imortalidade da alma, que Deus dissipou logo nas primeiras palavras. No dia em que você comer disso, certamente morrerá. Isso não significa viver para sempre. A doutrina do purgatório, das obras e mortificações, todas essas coisas, da predestinação arbitrária calvinista, tudo isso, Martin, transforma Deus em um monstro. E muitas outras são expostas pelo que são, ataques blasfemos ao caráter de Deus. Martin, essa é a questão, o caráter de Deus. Que Deus você está esperando? Milhões se tornaram ateus ou infiéis por causa de doutrinas como essas. E as igrejas têm um histórico terrível a enfrentar no julgamento. Não é como se tivessem sido deixadas sem aviso, mas elas se apegaram obstinadamente a credos perversos e perseguiram aqueles que tentavam informá-las. E o mesmo acontece hoje. Ainda fazem o mesmo hoje. Como já mencionamos, o menor dos dois males, né? É ruim se você acabar perseguido, mas isso é melhor do que prejudicar o bem comum, disseram eles. Muito bem, Martin. Não desprezemos a verdade só porque ela não encontra aceitação pelos grandes homens do mundo, ou porque era frequentemente proclamada por homens humildes que não tinham sido educados nos grandes centros de ensino. Zacarias diz: "Pois quem desprezou o dia das pequenas coisas?" É uma bela maneira de dizer isso. Porque eles se alegrarão e verão o prumo da mão de Zorobabel com aqueles 7. Estes são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então eu respondi e lhe perguntei: quem são estas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E eu lhe respondi novamente: Que são estes 2 ramos de oliveira que, através dos 2 tubos de ouro, derramam azeite dourado? E ele me respondeu e disse: não sabes o que são estes? Eu disse: não, meu senhor. Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, temos a Bíblia.
Temos os dois ungidos, o Antigo e o Novo Testamento, o Evangelho em tipo e o Evangelho em verdade. E todas as profecias se cumpriram, exceto a cereja do bolo, que eles estão colocando meticulosamente em seu bolo. Agora mesmo. Sim, neste momento, enquanto falamos. Enquanto Lutero defendia sua posição sobre as Escrituras, o orgulhoso Eck retrucou: surpreende-me a humildade e a modéstia com que o reverendo doutor se propõe a opor-se, sozinho, a tantos padres ilustres e pretende saber mais do que os soberanos pontífices, os concílios, os doutores e as universidades? Isso soa muito familiar. É incrível como a história se repete, né? E como você mencionou, esse Papa acabou de dizer que qualquer pessoa que acredite nesse livro é uma desgraça para a sociedade. Seria, sem dúvida, surpreendente se Deus tivesse ocultado a verdade de tantos santos e mártires até a chegada do reverendo padre. Aqui está Martinho Lutero. E quem são esses santos, esses seres iluminados? São pessoas como Tomás de Aquino, que disse que roubar é aceitável se houver necessidade. Exatamente. E isso está em toda parte hoje. Essa mentalidade está ficando muito popular. Ai, Martin, a história é fascinante. A tendência da humanidade é buscar a sabedoria do homem em vez da sabedoria de Deus. Mas Deus diz: deixai de vos aproximar do homem, cujo fôlego está nas suas narinas. Afinal, em que se deve ele estimar? Então, Martin, as igrejas mundanas abandonaram a bendita esperança. Elas querem construir um império terrestre. E acabaram de fazer um belo acordo abrâmico, não é? Deixando Cristo fora dele. E fazem muitas dessas coisas. Ter todos esses encontros maravilhosos e reuniões religiosas, coisas do gênero. Eles até podem mencionar o nome de Jesus, mas é só isso. Jesus é só um nome. Eles estão se preparando para estabelecer um reino na terra, no qual governarão por 1000 anos, enquanto viram as costas para Cristo e seu reino. O reino de Cristo é preparado para os filhos da primeira ressurreição e dos vivos trasladados, para possuírem para todo sempre. Não será deixado para os filhos da desobediência. O próprio Cristo o estabelecerá. Este é o conflito. Está bem aí. Nos dias desses reis de Daniel, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, e esse reino não será deixado a outro povo. Ele esmagará e consumirá todos esses reinos e durará para sempre. Martin, a segunda besta de Apocalipse, está dizendo: eu vou fazer esse reino. Sim, e o resto do mundo está dizendo aleluia. Sim, a Europa está aplaudindo, e o chifre pequeno está dizendo para esquecermos as doutrinas e rechaçarmos os fundamentalistas. Sim, dizem que temos que nos amar como os irmãos, mas para isso acabam se esquecendo do amor a Deus. Oséias diz: semeastes a impiedade, colhestes a iniquidade. Comestes o fruto da mentira, porque confiaste no vosso caminho, na multidão dos vossos valentes. Então, eles vão seguir o mesmo caminho. Como diz aquele ditado, Efraim Está preso aos ídolos. Deixe-o ir. Deixe-o ir. A expressão bem acordado é usada 630 vezes no espírito de profecia. Sabia disso? Eu não sabia. Agora é a hora de estarmos bem acordados e não dormindo, como se não tivéssemos esperança ou desconhecêssemos o tempo em que vivemos. Sejamos sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, é um leão que ruge e está andando por aí procurando a quem devorar. Isso também é cumprimento da profecia, a nossa sonolência. Claro, Todas as virgens estavam dormindo. todas elas. Martin, isso é muito preocupante, porque significa que nós também estamos dormindo. Uhum. Se lembra de um programa que fizemos cujo nome era Surpresa Avassaladora? Sim, E nele você disse que todos os discípulos fugiram. Você até mencionou que, se tudo isso realmente acontecer, pode ocorrer mesmo conosco.
Então temos que nos preparar. Temos que nos preparar. Os reinos deste mundo ainda não vieram a ser de nosso Senhor e seu Cristo. Isso foi retirado de conselhos à paz, professores e estudantes. Então, o reino de Deus ainda não foi estabelecido. Nenhum ser humano estabeleceu esse reino aqui. É Ele quem o fará. Não se enganem, vigiem e hajam depressa, pois a noite vem, na qual ninguém pode trabalhar. Não incentivem estudantes que vão até vocês, carregados com a obra de salvar seu semelhante, a fazerem curso após curso de estudo. Todos esses longos cursos. Martin, é por isso que introduzimos cursos breves de evangelização. Não prolongue por muitos anos o tempo necessário para se obter uma educação. Ao fazer assim, vocês dão a impressão de que há tempo suficiente. E esse mesmo plano se revela uma armadilha para suas almas. Certo. Então, se alguém disser assim, tá, mas ela escreveu isso há mais de 100 anos atrás, então por que eles não podiam estudar? Acho que a resposta veio ali. Esse plano em si se revela uma armadilha para suas almas. Então, esse longo período de estudos era por causa deles mesmos, porque estudar por muito tempo pode apagar a chama. E, Martin, se você acompanhar os acontecimentos conforme se desenrolam no livro do Apocalipse, também teria uma compreensão melhor de onde nos encontramos no curso da história. E isso pode mantê-lo bem desperto. Portanto, o reino nunca será devolvido aos poderes terrenos ou mesmo à igreja cristã. Não, será tudo varrido. O reino dos homens vai virar pó, vai desaparecer. E a igreja cristã também não vai governar nessa fase de ecumenismo que nos encontramos agora. Foi dada a Cristo como seu direito, pois ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor, por meio de Ezequiel, dirigindo-se ao último rei de Judá, foi a seguinte: E tu, príncipe profano e ímpio de Israel. Ele está falando do Zedequias, certo? Um rei que foi mau. Cujo dia chegou, quando a iniquidade terá fim. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. Tire a coroa. Isso não será mais o mesmo. Exalta o humilde e humilha o soberbo. Eu o derrubarei, derrubarei, derrubarei. E ele não existirá mais até que venha aquele a quem pertence o direito, e eu o darei a ele. Por que Ezequiel usou a palavra derrubar 3 vezes? Essa é uma boa pergunta. Devemos pensar sobre isso. Quando ele foi desempossado? Isso aconteceu quando o reino foi tirado dos filhos de Israel, certo? Então o rei foi desempossado e o reino entregue a Cristo. Ele foi coroado rei. Cristo era o rei. Depois veio o papado e eles reivindicaram a coroa para si. Lembre-se que as coroas estavam nos chifres, e o pequeno chifre dava ordem para todos os reis. Então aconteceu naquela época, mas hoje estão tentando reerguer o reino de novo, ou seja, a terceira vez. Então, por 3 vezes, eles tentaram fazer isso. Hoje estamos na fase em que as coroas ainda não existem, mas em breve existirão e darão poder para a besta. Por esse breve período de tempo, ela terá sua coroa de volta. E finalmente isso será revertido pela terceira vez. Eu não sei se isso está correto, mas pode ser uma suposição razoável. Mas não ocorrerá de novo, porque o reino pertencerá somente a Cristo. É aí que cai por terra a estátua que representa o reino dos homens. Será esmiuçada, desaparecerá, e não será destruída por mãos humanas. E Miqueias diz: E tu, torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá o primeiro domínio. O reino virá para a filha de Jerusalém. Cristo vai estabelecer tudo, e os seus súditos serão seus herdeiros. Não serão eles a fazer isso. E o Salmo 89 diz: E farei o meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. A minha misericórdia o conservará para sempre, e a minha aliança permanecerá firme com ele. A sua descendência permanecerá para sempre, e o seu trono como os dias do céu.
Martin, os herdeiros do reino serão aqueles que serão ressuscitados em sua vinda, junto com os trasladados. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente vem depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. Martin, vem, Senhor Jesus. Tudo foi cumprido. Amém? Então, esse trono, será que será algum pontificado terrestre a ocupá-lo? Não. E eu fico muito feliz que não. Não. Esse trono é reservado para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sob os pés de quem os reinos da terra serão derrubados, 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 e ele estabelecerá o seu reino. Então, Martin, o tempo acabou. Pronto ou não, aqui vamos nós. É o que ele diz. E é exatamente por isso que devemos estar bem atentos, muito despertos. Vamos orar. Pai Celeste, tudo se cumpriu, exceto a cereja do bolo, a qual eles estão ocupados agora mesmo para colocá-la aonde eles bem desejarem. E aí virá a destruição repentina. Senhor, ajuda-nos a espalhar a palavra e a chamar um povo para fora de Babilônia, que se tornou casa de demônios e habitação de toda ave impura e odiosa. Ajuda-nos a levar a luz para o mundo, a luz que emana do Filho de Deus, o verdadeiro Rei deste trono. Em nome de Jesus. Amém.